Calendários nas células no Planilhas Google. Hoje vamos aprender como utilizar um seletor de datas ou calendário na célula para inserir datas e fazer a validação de dados, ou seja, não permitir que sejam adicionados dados diferentes de datas nestas células que possuem essa validação de dados com o seletor de datas. Por exemplo, se eu tentar digitar, por exemplo, teste, é exibido um feedback de erro, ocorreu um erro, que inclusive pode ser personalizado. Aqui, por exemplo, inserir a mensagem gravando para o Trilhando Tecnologia, insira uma data válida. Então, podemos fazer com que não seja aceito o tipo de dado diferente de data, ou que seja apenas exibido um alerta. Então, por exemplo, se eu tentar digitar algum conteúdo que não seja uma data, é exibido o valor inválido. A entrada precisa ser uma data válida. Então, vamos para a prática aprender como inserir estes calendários nas células, este seletor de datas, e, com ele, fazer esta questão de validação de dados. Muito bem. Então, aqui temos um exemplo prático, uma estrutura para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Um exemplo de coluna com tarefas, e teremos datas de início e datas de término. Em uma das colunas, data de início, vamos inserir o seletor de datas, o calendário na célula para validação de dados, e vamos rejeitar entradas que não sejam do tipo de data. Já na data de término, também vamos inserir estes seletores de data, porém vamos apenas mostrar um aviso de que o tipo de dado é inválido quando não inserirmos uma data. Então, para a data de início, vamos selecionar o intervalo de dados, vou abrir o menu Dados e selecionar a opção de Validação de dados. Aqui, então, nas regras de validação de dados, vou adicionar uma regra. E aqui, nos critérios, vou selecionar esta opção de É uma data válida. Neste primeiro contexto, vamos, então, rejeitar a entrada. E, junto disso, podemos, então, mostrar um texto de ajuda de uma célula selecionada. Então, vou selecionar esta caixa de seleção e aqui podemos personalizar a mensagem de erro quando a entrada for rejeitada. Então, por exemplo, vamos digitar gravando para o Trilhando Tecnologia. Insira uma data válida. Apertando em concluído, se eu tentar digitar algum valor, por exemplo, teste, é exibida uma mensagem, ocorreu um erro, gravando para o Trilhando Tecnologia. Insira uma data válida. E caso eu queira inserir uma data, então posso dar um duplo clique sobre a célula e já é exibido o seletor de datas, o calendário na célula, para selecionarmos uma data, ter uma experiência de seleção facilitada. Então, temos o mês, o ano, os dias da semana, o dia atual, no qual estou gravando essa aula. Vou selecionar, por exemplo, o dia de amanhã. Então, dia 12 de agosto de 2025 foi selecionado. E, novamente, se eu tentar inserir aqui um valor de texto, por exemplo, ocorre o erro. Muito bem, agora podemos fazer algo semelhante para a data de término, porém vamos apenas mostrar um aviso. Não vamos rejeitar a entrada. Então, aqui vou selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Dados e selecionar novamente a opção de Validação de dados. Vamos adicionar uma regra e, novamente, em Critérios, vou selecionar É uma data válida e aqui apenas essa opção, se os dados forem inválidos, mostrar um aviso. Apertando em Concluído, se eu der um duplo clique sobre uma das células deste intervalo, já há o calendário na célula, o seletor de datas com a validação de dados. Então, por exemplo, vou selecionar a segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, por exemplo, a data foi inserida. Se eu tentar digitar um valor de texto e não um valor de data, por exemplo, ao passar o mouse sobre a célula, é mostrado um aviso inválido. A entrada precisa ser uma data válida. Então, se eu der um duplo clique e selecionar uma data válida, já não é mais exibido aquele aviso de tipo de dado, tipo de data inválida. E assim poderia ir preenchendo as demais datas, duplo clique sobre uma célula e selecionando diferentes datas, para inclusive diferentes meses, ou até mesmo uma data em outro ano, por exemplo,
fevereiro de 2026, vamos selecionar uma data aleatória, também já seria inserida esta data. E agora que aprendemos como inserir o seletor de datas ou calendário na célula e também realizar a validação de dados rejeitando a entrada exibindo um erro ou apenas exibindo um aviso, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.